Bem-vindo ao meu canal, meu nome é Rogério Godoy. Hoje eu vou continuar a atualização do script do inimigo AI. Primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou criar um outro inimigo aqui, né? Então eu vou criar o inimigo, duplicate, eu vou colocar ele aqui em cima, ó. Acho que vai colocar ele aqui em cima essa coisinha aqui, esse pedacinho de terra aqui. Aí depois a gente vai fazer um prefab, né, deles, para poder eles sempre ser iguais, né? Que eles vão ser repetindo, porque aqui você está usando mais memória, né? Se você usar um prefab, ele diminui a memória, o uso da memória, né? Então eu vou usar o mesmo e eu só vou criar uma nova tag. Eu vou vir aqui e criar uma tag chamada zumbi. Zumbi. Salva. Aí nos inimigos eu venho e coloco essa tag zombie. Né? Então a gente vai colocar zumbi nos dois, né? E a gente agora eu vou adicionar uma linha no bullet script. Então eu venho aqui, eu copio essa linha, essa que a gente tá aqui em cima, né? E cola aqui embaixo e a gente só vai mudar aqui, ó, para zumbi, certo? Para zumbi, salva, né? E o que vai acontecer aqui? A bala, quando bater no corpo do personagem, ela vai desaparecer. Né? Então, por exemplo, quando você. Depois, vou fechar aqui, né? É quando você dá o tiro, a bala ela para no inimigo lá. Ela não ultrapassa. Mas só que ele não morre, ele não tá morrendo. Né? Então, pra ele morrer, aí a gente vai ter que abrir o NMI. Vou fazer uma nova função aqui dentro que é para gente destruir esse inimigo, tá? Então você vai criar uma private aqui, tá? E vai ser chamada de int, int. Ela vai se chamar max real. Vai ser igual a 100, né? Que é a quantidade máxima de pontos, né? Então eu preciso criar esses primeiros, eu preciso definir o máximo, depois eu tiro desse máximo. Então eu vou criar essa int e ela vai ser 100. Então eu vou tirar dela depois 10 pontos ou 20 para o tiro, né? Então cada tiro que eu der no personagem, no inimigo, ele vai tirar 20 pontos, tá? E a gente vai poder usar esse max health aqui no health de cada personagem, que depois eu vou fazer um, um script só para a gente controlar. Eu vou colocar em cima do personagem um tipo de uma da saúde dele, então da vida dele. Então, enquanto ele estiver verde, ele tá vivo, entendeu? Então, isso vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer. Aqui no Start, eu vou ter que colocar um. Vou ter que criar mais uma. Eu vou ter que criar mais uma variável aqui, que vai se chamar private int current health. Então, depois que a gente colocou o current health, aí eu vou criar um aqui embaixo. Eu vou criar aqui um collision enter 2D, né? Em um collision enter 2D e aqui embaixo eu vou colocar if collision game object.
class.tag. Então aqui eu vou saber, aqui eu vou usar aquela tag que eu criei, né? Que vai se chamar. Aqui na verdade eu vou usar uma outra tag. Aqui eu vou usar a tag, desculpa, aqui eu vou usar a tag do bullet. Porque na verdade quem vai colidir com o inimigo vai ser a bala. Então a bala que vai colidir com o inimigo. Então a gente vai fazer o que? Lá no. Eu já criei essa bala, né? Você vai lá no prefab, tem um bullet, certo? Ela já está aqui, né? Eu já criei. Então é só você criar uma. Você cria aqui, ela clica mais e escreve bullet, né? Então ela vai colidir com o personagem, tá? Com o inimigo. E no AI, quem vai colidir vai ser o contrário. Então, por exemplo, como quando você vai criar um collision enter, você sempre tem que criar uma colisão invertida, tá? Então, por exemplo, aqui quem está colidindo é a bala. E a bala, aqui no Bullet Script, quem está colidindo é o zumbi. Então a gente vai fazer uma inverter. Então a colisão sempre é quem no caso tá desse script para o boneco, né? E aqui é o contrário, é do boneco para o script. Então a bala que como se fala, colidir com o personagem. Aí então eu vou ter que criar uma outra função aqui embaixo para a gente acessar, para a gente criar um modo de tirar pontos do personagem. Então a gente vai criar, eu vou criar um void, public void, vai se chamar take damage, take damage, take damage. Esse take damage é uma função, tá? Eu vou colocar ela, não está completa ainda, mas agora ela está completa por causa que eu coloquei o parênteses aqui. Mas aqui dentro eu vou colocar o que? Uma int chamado damage. Vou colocar uma int chamado damage. Eu criei uma int chamado damage. Essa int damage é um valor, é uma int, tá? Então, por exemplo, se você colocar 20, 10, 15, 30, então você pode colocar o valor que você quiser nessa damage. Então, como é que essa função funciona? Então, toda vez que eu chamar ela vai estar dizendo assim, essa damage que eu criei aqui vai ser se quando o boneco tomar um tiro, ele vai se machucar. Esse ferimento vai ser de 20. Eu posso dar 10, 20, 30, a quantidade que eu quiser. A current health é a atual, é a int atual quando ele levou o tiro, tá? Então eu vou tirar, tá? Então é menos, igual. Aí eu vou colocar damage, que é essa. Eu tenho tá parecido damage aqui, mas é porque eu tenho um outro script que eu estou fazendo que é por player, né? Então, para não confundir, eu coloquei damage minúsculo. Eu venho aqui embaixo, vou criar um if. Como eu tirei o valor do current health, que é menos, então o que vai acontecer? Quando chegar o current health menos que zero, menos ou igual a zero, current health, coloca current health menor ou igual menor ou igual a zero, vai acontecer alguma coisa. Então a gente coloca chaves. Que por que eu estou fazendo isso? Porque quando chegar uma ocorrente, por exemplo, a gente vai tirar 20, tá? Faz conta, eu vou colocar aqui um valor. Vou só dar um exemplo aqui. Se você tem 100, menos que eu vou tirar, toda vez que eu vou tirando menos dele, vai chegar uma hora que vai estar menos 10, vai estar menos 100, tá? E não pode acontecer isso, tá? Então não pode. Porque o que vai acontecer? O personagem não vai morrer, porque ele vai ficar lá. Ele tem que morrer, entendeu? Então, para ele morrer, você tem que parar. Então, ele quando chegar a zero, tem que ser zero mesmo, né? Não pode ser menos 100, menos 1,
Não pode ser nenhum valor desse, tem que ser menos zero. Quer dizer, tem que ser igual ou menor que zero. Pode ser até, se você colocar igual a zero, também dá certo. E aqui embaixo você vai colocar o quê? Então, quando acontecer que chegou a zero, eu quero que continue zero. Então, para mim, para continuar zero, eu venho aqui que tem que dizer que current health vai ser igual a zero. Entendeu? Ele não pode ser igual a. Então, aí eu vou colocar aqui para você entender como fazer isso. Esse damage pronto. Aí eu vou fazer o quê? Quando a bala atingir o personagem, a gente vai colocar stake damage, tá? Então, por exemplo, ele vai tomar o dano. O damage é dano, né? Então o que a gente faz? Eu venho aqui, copio essa função e coloco aqui. Só que eu não posso colocar ela assim, entendeu? Não é assim que funciona. Eu tenho que colocar uma int. Então, eu posso colocar essa int, por exemplo, eu posso criar uma int lá em cima, né? Mas e, e, eu posso mudar essa int. Então, por exemplo, eu posso criar, por exemplo, assim, aqui em cima, uma int chamada damage, né? E vai ter, por exemplo, evade, int, damage, blá blá blá. Mas eu já sei mais ou menos do que eu quero, quanto o personagem vai levar de tiro. Então eu já sei que é 20. Então eu coloco 20. Então aí o que eu fiz aqui? Eu já eu, eu acionei essa função. Eu acionei essa função aqui. Então, como eu acionei a função, eu vou colocar uma condição aqui, tá? Por que que acontece? Ela já é zero, né? Mas eu quero que aconteça alguma coisa. Então, para acontecer alguma coisa, eu venho aqui no if e coloco current health igual a zero. Porque se chegar a igual a esse valor aqui, ela vai acontecer alguma coisa, ele vai morrer, né? E aí o que eu faço? Eu destruo o objeto, tá? Destroy, então eu vou usar, põe D aí, ele vem destroy. Então quando eu usar esse tipo de destruição, ele vai sumir completamente do game. Ele não vai aparecer mais. Então praticamente já está pronto aqui. A gente vai ver se está funcionando. Eu vou salvar aqui. Então esse primeiro veio aqui. Olha, não aconteceu nada, ele não tá morrendo, tá vendo? Não aconteceu nada. Então volta lá de novo, vamos ver o que aconteceu. Então, o erro que eu cometi aqui foi assim, tá vendo aqui no bullet script, eu coloquei on trigger enter 2D, tá vendo? On trigger enter 2D, lá também tem que ser on trigger enter 2D. Então eu vou mudar aqui em cima, trigger enter 2D. Aí você vai e copia toda essa parte que está aqui dentro. Você copia dentro. Então, e deleta isso aqui. Então aí a gente tem. Agora vai funcionar, porque é um trigger enter, né? A bullet está aceitando como se fosse um trigger. Então aí eu vou voltar lá no. Vou salvar, né? E você tá vendo só. Tá trigger aqui, então aqui também tá trigger. E Collider 2D, Collision, tá tudo certo. Tá igual lá. Aí a gente volta pro game lá. Ó, como é que funcionou. Só que ele tá destruindo, ele não tá. Ele dá um tiro só e um tiro só que ele tá recebendo já tá destruindo, né? White Health, Max Health.
100. Ah, faltou isso aqui. Ai, meu Deus, que cabeçudo que eu sou. É, aqui em cima no Start faltou corrente Health igual Max Health. A nossa corrente Health é 100, tá? Porque ela é 100. Porque o Max Health é 100 também. Então, ele só vai ser menos que 100 se a gente tirar aqui embaixo no Take Damage. Então agora vai funcionar, entendeu? Esquecida de colocar lá no Start. Essa, por isso que é bom sempre fazer debug, ver se tá acontecendo, né? Aí eu agora vai funcionar, porque não tá, aqui, eu não sei se você observar, tá zero, né? A corrente alta está zero, não é para estar zero, era para estar mostrando que tudo, toda ela agora funcionou, ó, tá vendo? Ele foi diminuindo, tava 100, foi para 80, foi para 60, foi para 40, foi para 20, aí quando não tinha mais como tirar, então virou zero e ele morreu. Se você gostou dos meus vídeos, não esqueça de deixar seu like. Isso ajuda o YouTube a entregar meus vídeos para outras pessoas e posso continuar fazendo mais tutoriais iguais a esse. Até mais.